Esperança, Sol da Manhã, Luz enfrentaram um alien que coleciona cidades em miniatura. É óbvio que eu estou falando do Super-Homem, ou melhor, Superman, mas é de um embate em específico que eu vou falar aqui. De um lado temos o Super-Homem, Homem de Aço, tendo a vida pelo ator Henry Cavill, dirigido por Zack Snyder, e é um filme que rendeu muita bilheteria e um impacto enorme na mídia em geral. Do outro temos o Superman, atuado por David Corenswet, dirigido por James Gunn, com um filme de retomada do universo cinematográfico da DC e jogando as cordas do futuro da empresa no nome do herói. Mas qual é o melhor? Qual vence uma batalha de que fez o melhor papel de Super-Homem? Ou qual personagem conseguiu se destacar? É o que vamos debater e ver hoje. Então fica no vídeo, porque veremos qualidade do filme, onde veremos atributos cinematográficos de cada um dos longas, estética contra estética, um embate de diretores. Qual é o melhor? Colorido ou dark? Personagens. É onde veremos a proposta de cada um dos combatentes e perceber qual foi o mais coerente e bem produzido. E a mensagem é onde a gente vai ver qual mais acertou falando do personagem, do ambiente e também ligado às origens dele e o que a obra de cada um deles quis falar para a gente. E no fim, um tópico misterioso que pode mudar toda a nossa perspectiva desse combate. Não vamos mais pensar em força ou power scaling genérico. Vamos ir na vertente do porquê de todo mundo agora falar que o Snyder é um péssimo diretor e o James Gunn é um herói. Não só da DC, mas também de todo o universo super-herói de cinema. Estão prontos? Mas antes, obviamente, curta se quiser, se inscreva quando der, doe se puder. O canal Um Grande Perdedor não é um projeto monetizado ainda, e trazer um conteúdo de qualidade me dá alguns prejuízos. Toda doação aparece no final dos vídeos. Dado o recado, vamos pro vídeo. Qualidade do filme. Qualidade é um termo subjetivo, mas vamos entrar no mérito de trazer vários elementos positivos e negativos e juntar em um só em cada filme. Começando com quem veio primeiro, Homem de Aço. Isso é um dos grandes pontos negativos do filme. É bem mais ou menos um filme cheio de conveniências de um longa-metragem de um super-herói, diálogos vergonhosos e um romance extremamente forçado. Jor-El, que era pra ser um personagem distante para Kal-El, se torna muito mais presente do que deveria. E o que eu posso dizer da Lois Lane, que por mais que tenha uma ótima atriz para viver ela, não consegue, de nenhuma forma, ter um destaque que chame a atenção. E o Jonathan Kent, que até hoje tem sua morte zoada pela internet porque simplesmente foi ruim e foi, na verdade, foi péssimo. E para ser sincero, a melhor zoação dessa cena foi feita pelo Mad. Peraí um pouquinho. De acordo com o Codex, esse filme vai durar umas 5 horas. Mas o Kevin Costner é famoso demais só para uma participação. Com certeza ele vai querer aparecer mais do que 10 minutinhos no filme. Mas indo de contra essa vertente, a produção do filme é espetacular. Primeiro que um dos produtores principais do filme é o Christopher Motherfucking Nolan, o grande diretor que nós já conhecemos bastante. Além disso, o VFX e o CGI não deixam a desejar, é bastante imersivo, e o senso de destruição, por mais que tenha muitas críticas, ainda consegue ter uma qualidade alta e positiva. Disso a gente pode pouco discordar. Fechado esse embate sobre qualidade, vamos falar de Superman. Como a gente começou primeiro com a qualidade negativa e depois com a qualidade positiva, Superman começa com qualidade negativa de... E esse tópico é tão real quanto vocês imaginam. A expectativa gerada por Superman de 2025 foi imensa, com memes da música Starman do David Bowie, a menosprezação do Henry Cavill como Homem de Aço e a esperança de um novo herói que possa segurar a DCU de volta para os trilhos, ou colocar nos trilhos. Isso tudo para ele não vencer uma única batalha sozinho, se mostrar bem fraco. A expectativa era para ser um desses grandes filmes blockbuster que a gente vê por aí. A realidade é que foi um filme estilo James Gunn, feito para fãs de super-heróis, sem se preocupar com grandeza e sim na simplicidade. E sério, não é um problema ele ser um filme simples, eu até gosto de filmes assim. E também reconheço que mesmo com os esforços do Gunn para tentar tirar essa expectativa antes da vinda do filme, a gente viu que seria impossível tirar esse hype e contrastava demais com o longa lançado em 2025. Porém, não tira o fato que isso decepcionou muita gente. Agora, uma qualidade positiva do filme é isso, aí não tem como ganhar. O James Gunn sabe muito bem como trabalhar com carisma usando as personalidades do roteiro.
Assim foi os personagens, como Guy Gardner, ganharam o público, e até a pequena participação da Supergirl ganhou todo mundo. E de todos, realmente, o melhor carisma é Krypto, o Supercão. Resumindo o que eu falei, o roteiro de Homem de Aço tem vários problemas, desde diálogos fracos, romance forçado e a morte do Jonathan Kent, que até hoje é lembrada de forma negativa. Porém, sua produção impressiona. Mesmo com a destruição exagerada, ela é bem feita. E ainda tem a mão do Christopher Nolan como produtor, que elevaram o filme em termos técnicos, visuais e por aí vai. Já Superman em 2025 chegou cercado de hype, mas entregou algo muito mais simples do que esperado. James Gunn trouxe carisma no personagem, destaque para Krypto e até boas interações, mas decepcionou quem esperava um épico filme grandioso. No fim, entre muitos erros e poucos acertos, Homem de Aço ainda se sobressai, para mim, em qualidade de filme, diante de Superman 2025. E dessa vez, nós vamos para estética contra estética. Sendo justo, agora vamos falar primeiro do Superman de 2025. James Gunn é conhecido por fazer seus filmes bem coloridos, com uma saturação maior do que se espera em qualquer outro filme. Isso fora só dos costumes dos personagens, a gente está falando até de ambientação. O problema disso, para quem trabalha com fotografia, edição de imagem, color grading e design gráfico, que é a minha área, sabe que isso pode causar uma sensação bem desagradável e saturar para a pessoa que está assistindo. Porém, ele usa esses artifícios muito bem, sem muito exagero. Isso faz os filmes deles, principalmente do Superman, muito bons. Agora você vê o Zack Snyder. Tirando em conta os filmes recentes, só focando em Homem de Aço, a estética do filme é impressionante. Afinal, agora falando de gosto pessoal, como se eu não tivesse fazendo isso o vídeo todo, eu sou um grande defensor da instituição Zack Snyder, gênio da composição de imagens. Por mais que eu ache ele um péssimo diretor, escritor e roteirista. O porquê disso? Porque ele manja muito de como construir imagens e cenas para que fiquem extremamente lindas, e ele conseguiu fazer isso muito bem com a equipe dele nesse filme. Ah, mas é muito escuro. Mas eu não tiro moral disso. É o estilo dele, a marca registrada dele de fazer filmes. E ao contrário de outros exemplos que a gente viu recentemente, nesse filme ele faz isso muito bem. Óbvio que muitas vezes não vai ter tanto significado, mas não é algo que se espera do Zack Snyder. Resumindo, o estilo que James Gunn trouxe para Superman 2025 é cheio de vida. As cores vibrantes, a saturação bem equilibrada e a ambientação mais leve dão ao filme uma identidade própria do universo de heróis. Essa estética deixou a história legal e divertida. Já o Homem de Aço mostra toda a força da visão de Zack Snyder. Mesmo com críticas sobre ele ser muito escuro, sua composição de imagens é impecável, com cenas visualmente impressionantes e uma identidade estética marcantes. Mesmo sem tanto significado dessa identidade, é um filme que sabe construir quadros belíssimos e icônicos. Olha, até bonito. Ambos têm seu valor imenso, mas quando o assunto é impacto estético e força de imagem, discorde de mim. Mas Snyder e seu Homem de Aço ainda sobressaem. Agora tá 2-0. Superman 2025 ainda tem chance de desempatar se vencer 3 seguidas. Porém, se o Homem de Aço vencer a próxima, o jogo acaba e eu já corto falando por que a galera acha o Zack Snyder um lixo e o James Gunn um deus hoje em dia. Mas isso tudo só após dessa disputa. Preparados? Agora o próximo é personagens. Começando com o Homem de Aço. Tá, vou fazer a lista. Jonathan, Martha, Lois Lane, Perry Wright são péssimos personagens. Não dá emoção de ver eles, não dá empatia, não dá alegria, não dá nada. São terríveis, só isso a dizer. Um dos maiores acertos do Superman Legacy foram os personagens. Com certeza, Guy Gardner, Senhor Incrível, Mulher Gavião, Lois e o próprio Superman. O James Gunn sabe muito bem trabalhar com carisma, usando as personalidades do roteiro. E de todos, novamente, o melhor, Krypto, o Supercão. Em Homem de Aço, os personagens não funcionam, são frios, sem emoção, sem empatia e incapazes de gerar qualquer conexão com o público. Eles simplesmente não entregam nada de memorável. Já Superman mostra o contrário. James Gunn sabe trabalhar com carisma como poucos, e cada personagem tem sua própria personalidade marcantes e, acima de todos, Krypto, Supercão, que roubou a cena. No quesito de personagens, não há discussão nenhuma. Superman 2025 leva a vitória, com folga. E agora vamos para a mensagem. E é aqui que o bicho pega. Começando por Homem de Aço, a mensagem do filme é um Deus humano que está aprendendo a ser Deus, com questionamentos, falha em algumas atitudes, mas ainda é muito humano para ser Deus e precisa de várias melhorias para poder ser um grande homem que o pai dele na Terra e o pai dele Krypton queria. Mas o Snyder não trabalha com isso. E tipo, fica confuso quando você só quer farmar a aura.
Enquanto isso, o Superman do James Gunn tem uma profundeza na simplicidade. O Super-Homem a todo momento se entende como um imigrante, e a gente sabe como os Estados Unidos estão lidando com os imigrantes. Assim como o Lex Luthor, que mostra esse ressentimento estadunidense, e até mesmo inveja. Esse Superman é o Deus que só quer ser um humano, e James Gunn trabalha nisso excepcionalmente. Agora, como? Com um discurso que foi tão amado e tão odiado no final, mostrando as fraquezas dele de forma até exagerada, e também que ele não consegue trabalhar sozinho, e sim em equipe, valorizando a coletividade, viu? Falei que essa simplicidade não era um problema. O filme Homem de Aço acaba confuso, mais preocupado em farmar aura de grandiosidade do que trabalhar no lado humano do personagem. Em Superman, o herói é construído como imigrante, tentando encontrar o seu lugar, refletindo questões atuais dos Estados Unidos e dando ainda mais força ao embate ideológico com Lex Luthor. Esse Superman não quer ser um ET ou um deus, ele só quer ser humano. Enfim, quando falamos de mensagem transmitida, é o Superman de 2025, quem acerta. Pronto, chegamos na parte do vídeo que os fãs fervorosos do James Gunn e do Snyder foram embora. Nesse próximo tópico, eu vou me aprofundar mais e vai ser muito importante para te explicar o suficiente o porquê do James Gunn ser exaltado hoje em dia, ao contrário do Snyder. Então... Quanto diálogo expositivo, cara. Tá bom, moço pequeno. Vou continuar assim. E para critério de desempate... Übermensch. Criado por Nietzsche, esse termo usado em Assim Falou Zaratustra, que eu recomendo, leia esse livro, é muito bom, é uma proposta de ir além do ressentimento e preencher toda a potência com o ato e não cair no niilismo. Engano de quem achou que o Nietzsche era niilista. A tradução literária para Übermensch é sobre-homem, ou além do homem, ou melhor, super-homem. Após alguns anos depois da morte do filósofo, esse termo caiu em mãos erradas para discursos errados, trazendo uma noção de que o homem perfeito tinha genes perfeitos e não era criado forjado pelo seu individualismo e sofrimento perante a vida. Assim não era uma questão mais de ato ou potência, e sim de sorte por nascer de um jeito que agradasse os alemães. As mãos erradas. E não foi só conceito que sofreu na mão desse pessoal. Foram vários povos, e um desses povos que sofreu muito por essas mãos erradas foi o povo judeu. Enfim, passado alguns anos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois das mãos erradas tomaram ele de só seu conceito, esse termo foi usado novamente. Mas dessa vez em um super-herói, o Super-Homem, por dois homens que criaram ele. E porventura, esses dois homens que criaram o herói, usando esse termo que foi distorcido, eram judeus. Então todo o paradigma do Superman entra em questão. O Super-Homem é um deus em queda que precisa se mostrar e evoluir cada vez mais, ou um humano em ascensão que não quer ser confundido com Deus, ou que não quer ser confundido com uma ideia errada. Pela origem do personagem, o Super-Homem não era um kryptoniano vindo de outro planeta, e sim um garoto com grandes habilidades que foi adotado. E ele não tinha genes que o favoreceram. Porém, é inegável dizer que Kal-El e todo o seu contexto de Krypton, de ET, está no imaginário coletivo, e Krypton é um planeta com forte impacto na cultura pop. Mesmo assim, só uma obra consegue trazer a humanidade que foi criada pelos judeus ao Superman, que mostra que os poderes são uma coisa, e saber ser humano, além também de saber inspirar os outros a serem melhores, que mostra que ser humano é ser alguém além de ressentimento. Só um diretor e só um filme mostrou que usar a gentileza em um mundo sombrio é ser punk rock.